Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, sou criador desse canal Extravando Valor e hoje chegou mais um dia do aporte. A gente hoje chegou no nosso episódio 11, né? Um episódio para mim muito importante, até porque eu estou me aproximando do meu primeiro ano aí investindo publicamente. Eu vou pôr mais um ativo na carteira. E se tu quer saber qual ativo é esse, que ativo novo esse na carteira, e não só um ativo novo, como também de um setor novo e um setor que eu particularmente gosto muito. Quer conferir? Bora comigo para a vinheta. Como de praxe, eu já deixo para ti meu bom dia, meu boa tarde e meu boa noite. Hoje mesmo estou gravando esse vídeo na parte da noite, foi o tempo que sobrou, o dia foi corrido. Já fiz minhas compras ali, né, na parte da tarde e agora então vou focar aqui no meu objetivo, focar na minha meta aqui, que é entregar o meu melhor para os senhores. O negócio é o seguinte, se é a tua primeira vez no meu canal, eu então novamente te deixo o meu seja bem-vindo, o meu seja bem-vinda. Aqui no meu canal Extravando Valor a gente tem um objetivo: ensinar as pessoas a investir com pouco dinheiro. E aqui eu mostro, né, pondo o meu próprio dinheiro, pondo a minha própria pele em risco, investindo dinheiro do meu próprio bolso, que sim, não só faz sentido tu investir com pouco dinheiro, como também é essencial, né, para te investir mesmo com pouco dinheiro. Até porque quando a gente fala de longo prazo, a gente vai fazer os juros compostos trabalharem a favor de nós e não contra nós, como a gente, quando não possui uma educação financeira adequada, a gente é acostumado a fazer. Um exemplo disso é quando tu tá no cheque especial. Tu não tem mais de onde tirar dinheiro, tu vai lá e passa o teu cheque especial, né? Tira um dinheirinho lá do negativo. Só que o problema é o seguinte, esses juros ele está trabalhando totalmente contra ti. Porque esse juros mensal do banco, geralmente ele tá ali em torno de 8% a 10% mensal. Né? Isso aí é um absurdo. E da mesma forma, a gente tem essa velha falácia aí, por exemplo, o guerreiro vai lá e ganha R$ 2.000 por mês e tem um cartão de crédito que tem R$ 5.000 de limite. Né? Então, na verdade, eu ganho R$ 7.000. E na verdade o que acontece é que geralmente a pessoa perde o controle desses gastos aí, e aí costuma entrar no rotativo do cartão, pega empréstimo para pagar o rotativo, lá na frente pega outro empréstimo para pagar o empréstimo que tu pagou o rotativo, e essa bola de neve, esses juros compostos inverso, né, contra ti, acaba acontecendo. Então é justamente que aqui no meu canal tu vai aprender a investir, tu vai aprender a ter uma melhor educação financeira. Inclusive, falando nisso, já te convido para ti lá no meu Instagram, @destravando-valor. Lá no meu Instagram, diariamente eu dou vários insights, tanto insights financeiros, quanto insights de desenvolvimento pessoal. E inclusive também lá eu tenho uma planilha, né, para ti aí que quer ter um melhor controle do teu fluxo financeiro ali mensal, né, para saber aonde está indo o teu dinheiro, como tu deve gerenciar esse dinheiro, né, e também ela é boa se tu começou a investir já, tem uma partezinha ali dos dividendos que tu vai também ver de forma macro quantos dividendos está ganhando tanto por mês quanto anual. Falando de planilha, no último vídeo eu também falei para vocês aí que eu estou montando a minha planilha personalizada, né, para deixar aí melhor acondicionado aí a nossa carteira, né? E tu vê de uma maneira macro assim, e a ideia da minha planilha é tu ter diferentes classes de ativos, né? Tu olhar qual peso, qual determinado peso tu vai dar para uma determinada classe de ativo, por exemplo, 30% em ações, 50% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa, e essa planilha também vai te dizer em qual classe de ativo, como também em qual ativo tu deve aportar. Ela tá ficando bem legal, tá? A gente tá indo para as cabeças aí já para finalizar essa planilha aí, e ela vai agregar muito valor para vocês. Bom, no último vídeo eu falei para vocês o seguinte, que eu tinha uma regra pessoal que eu chamava da regra dos 3 meses, que é o seguinte, cara, eu não tenho a ideia de fazer uma carteira pública aqui aonde eu vou fazer muito swing trade ou day trade, né? Ou seja, se eu não preciso comprar hoje e vender amanhã, ou comprar hoje e vender o mês que vem. E assim como também eu não pretendo comprar hoje e vender hoje, ou vender hoje e comprar hoje.
né? O nome dessa operação é Day Trade, né? Da outra operação que eu falei é Swing Trade. Eu não quero tornar minha carteira rotativa. Meu objetivo aqui, como eu sempre digo, é uma carteira previdenciária, focando lá no longo prazo, para mim ter, né, uma segunda opção de renda passiva aí entrando no meu bolso. Mas, segundo a regra dos 3 meses, o que ela me diz? Cara, a cada 3 meses, apesar de eu não fazer esse giro na carteira de vender e comprar ativo, eu vou fazer um giro na minha carteira, que é o seguinte: rebalancear dentro das classes de ativos, né, tanto macro como micro, como eu quero direcionar minha carteira. Um exemplo é o seguinte: hoje a minha carteira, eu sempre falei para vocês que a minha carteira é o seguinte: 30% ações, 50% fundos imobiliários e 20% renda fixa. Só que eu andei observando o mercado e eu vi que existe muita oportunidade, né, dentro da renda variável, especificamente na classe de ações. Então agora esses 30% agora vão virar 40%. Eu vou tirar esses 10% dos meus fundos imobiliários e vou manter minha reserva de oportunidade ali em 20%. Então assim, para não ficar uma farinhada essa carteira aí, mês X tu aumenta para 20%, mês Y tu aumenta para 50%, mês Z tu baixa para 15%, né? Para não ficar essa farinhada aí, faz tua regrinha de bolso, guarda ela firmezinha ali e vai seguindo ali tua caminhada, teu fluxo ali teu racional financeiro para fazer mais sentido para ti a tua estratégia financeira, tá? Agora vamos direto ao assunto aí, que é o seguinte: então eu vou pôr um novo ativo na carteira, tá? De um novo segmento, e é um segmento, é um setor que eu gosto muito, que é o setor do agronegócio. O setor do agronegócio, ele é a força motriz do Brasil, ele é o coração do Brasil, tá? 27% do nosso PIB, ele vem do agronegócio, graças ao agronegócio, né? Então, tu vê, de uma maneira mais macro falando, então, né, o Brasil, ele representa praticamente aí o celeiro do mundo. Segundo estimativas da própria ONU, em 2050, a população mundial, ela pode ir para casa aí dos 10 bilhões de pessoas. Hoje a gente está mais ou menos aí na casa dos 7,5, indo para 8 bilhões de pessoas aí no mundo inteiro, né? E quando a gente fala de pessoas, né, automaticamente, quando a gente olha ali a base da pirâmide de Maslow, a base da pirâmide é alimento, né? Uma dos itens que tem ali é alimento. E o país mais bem posicionado, melhor posicionado é o Brasil. Tanto é que a gente é líder em exportações de vários produtos agrícolas aí, como soja, café e açúcar. E voltando um pouco para o tema da demanda ali, também a gente tem dois principais países aí que vão servir de avenida de crescimento nesse setor. Claro, a gente fala do globo inteiro, mas dois países se destacam, que é a Índia e a China, né? São um dos países mais populacionais do mundo, e segundo estimativas de 2023 agora, é que a Índia tende, né, a passar a China em questões populacionais, né? E talvez também em outras questões também a China vem bem grande também na questão da infraestrutura aí. Inclusive no vídeo que eu fiz sobre a Semin que eu botei na carteira, também falei um pouquinho dessa tendência da China, uma tendência da Índia aí também para os próximos anos. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas aqui o foco é o seguinte: o foco aqui hoje é esse novo ativo aí que eu vou pôr na carteira. E esse novo ativo, ele é um ativo totalmente verticalizado. Ele age nas 3 pontas do agronegócio. Ele trabalha tanto com grãos, tanto com insumos e tanto com a industrialização. Ele também é um ativo que possui a sua própria logística, né? Isso é muito interessante, isso agrega muito valor aí no negócio dele. Então, para te ter uma noção, eles têm aproximadamente 95 veículos pesados e em torno de 218 veículos leves à sua disposição. Eles fazem questão de ter uma alta proximidade com o agricultor, né? Não somente com o cliente, mas também com o agricultor. Então eles têm uma cadeia muito bem acondicionada, onde eles procuram ter uma boa relação com o produtor, né? Uma boa relação na outra ponta também com o cliente e uma boa relação na meiuca aqui com os fornecedores. E
E eles têm um negócio, eles usam uma estratégia muito interessante no agro que se chama contrato de barter. Isso mesmo, contrato de barter. Basicamente, é uma sacada muito interessante. Basicamente, eles permitem que o produtor pague parte do que eles devem para a empresa através da sua safra. É aí que entra a questão até mesmo da própria logística, né? Então eles vão lá, mandam um caminhão lá na terra do produtor, o produtor vai lá e entrega lá toneladas de milho, de soja, arroz. A empresa armazena esses grãos, né? E aí ela pode fazer aí tanto um trade com esses grãos, ou seja, ela armazena esses grãos, deixa ali ele firmezinho, quietinho. Como esses grãos, eles são commodities, né? E as commodities, ela tem essa característica de serem dolorizadas, e o preço delas, elas respeitam aquela velha premissa do mercado, da oferta e da demanda. Então, num melhor momento, onde os analistas da empresa, né, julgam ser o melhor momento, talvez futuro, para a venda daqueles grãos que estão armazenados, então eles guardam aqueles grãos para um trade futuro. Isso aí é muito interessante. Já na parte de industrialização, ela trabalha então com o biodiesel, né, com o etanol. Também trabalha com o farelo de soja, e o farelo de soja aqui ele é muito importante. E na verdade aqui toda essa cadeia dela aqui é muito importante, mas o farelo de soja ele é um principal insumo que alimenta os animais, né? Alimenta o gado, alimenta, serve como ração de peixe também, e tudo isso volta para nós, né? Se eles estão alimentando o gado, estão alimentando peixes, quem vai consumir esses animais lá no final somos nós. E também ela trabalha com a produção de óleo de soja. Quando a gente fala de grãos, então ela trabalha com soja, ela trabalha com milho, né? E a gente vai também para a parte de insumos e defensivos. Na parte de insumos e defensivos, o próprio farelo de soja entra aí nessa cadência, e na parte de defensivos ela tem o seu próprio defensivo, que a gente vai ver lá na parte do estudo, como também ela trabalha com outros defensivos dos principais fornecedores aí, tanto nacionais como internacionais. Então tu pode perceber que essa empresa ela está muito bem posicionada, é uma empresa totalmente verticalizada, e eu estou falando para vocês da Trestento. A Trestento ela fez o IPO em 2021, mas ela vem desde 95. Ela foi fundada em 95 pela família Dumoncel, né? Os dois cabeças principais da família Dumoncel ali é o Luiz Dumoncel e o João Dumoncel, aonde o primeiro é CEO da empresa, o outro é COO da empresa. E tem um detalhe muito interessante que eu achei nessa empresa, que é o seguinte: os filhos, né, simplesmente eles não entraram e assumiram a cadeira lá que o veterano permitiu, né, a cadeia lá, master lá do troço. Não, eles passaram por dentro da empresa, eles trabalharam dentro da empresa, né, para conhecer o âmago do negócio, para eles ter propriedade para falar sobre o negócio, para entender sobre o negócio, né? Então isso aí é um ponto muito positivo, muito interessante para a empresa. A Trestento, então, ela já é veterana de mercado. Ela é novata de IPO, que ela vem agora em 2021, mas de mercado ela é veterana. Ela já tem 28 anos de casa aí, né? 28 anos de estrada. Ela está bem consolidada aí no Rio Grande do Sul. Ela está posicionada em várias cidades aí, né? Aproximadamente aí 44 municípios, né? Inclusive lá em Bagé também tem uma Trestento, na cidade de Juí, na cidade de Pelotas, em várias outras cidades, e principalmente em Santa Bárbara do Sul, que foi onde nasceu a primeira Trestentos. E somado a isso, vale dizer que a empresa está com um market share aproximadamente de 11% do mercado. As exportações que eu comentei, elas vão para a Ásia, vão para a América Latina, vão para a Europa também. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história, né? A expansão da empresa em si. Então, em 95, a empresa nasce, né? Eles começam plantando grãos e eles observaram então que havia então essa carência
né, dentro do setor agro brasileiro, então, né, e haver também essa oportunidade de aumentar o seu market share aí, né, o seu pedaço de mercado aí, até porque esse setor aí, ele é muito fragmentado, é composto por vários pequenos investidores. Então, observando, né, essa carência dentro do mercado, eles foram prosseguindo e expandindo o seu modelo de negócio para cidades vizinhas, né, para cidades próximas, e já em 2007, então, eles se instalaram lá na cidade de Ijuí. Lá em Juí, eles adquirem então uma unidade de grãos e um centro logístico de insumos, e também foi em Ijuí que eles tiveram aí a primeira planta industrial, aonde eles então entram nesse mercado do varejo, né, onde eles produzem tanto óleo de soja, biodiesel e farelo de soja. A gente já falou um pouquinho então do mercado macro, né? O que vai mover então aqui o nosso agro, né? Também entramos um pouquinho então dentro da 3Tento, né? Dentro desse novo ativo, e agora a gente vai entrar aqui no coração do troço, que é o produtor, principalmente o pequeno produtor rural. Hoje a gente vive um novo marco na nossa agricultura. Por que eu digo um novo macro? Porque o produtor de hoje, ele é um produtor que está melhor posicionado que o produtor um pouco de antigamente, né? Mas também o produtor de antigamente também ele vem se atualizando. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte: o produtor de hoje, ele é um produtor mais capacitado, ele é um produtor mais informado, mais atualizado, né? Principalmente pela questão do acesso à internet, o acesso à informação. E também somado a isso, né, em consonância com isso, a gente tem uma agricultura mais tech, uma agricultura que está mais ligada à tecnologia, onde hoje tem drones trabalhando a favor de uma lavoura, a gente tem máquinas com uma IA mais avançada, a gente tem gestores de risco dentro da empresa para saber qual é o melhor momento, por exemplo, de fazer um trade de grãos, e tudo isso corrobora então uma nova e promissora agricultura. E também para te ver como a 3Tento é uma empresa tão verticalizada, né? Trabalhando naqueles três pilares: insumo, indústria e grãos, como também logística, né? E tech, né? A parte de tech também neles é bem forte. Quando eu falo de tech, eu falo até dos aplicativos da 3Tento. Parece uma coisa simples, mas o aplicativo deles é muito interessante. A gente vai se aprofundar um pouco mais nessa parte lá no estudo ativo, mas por cima aqui eles têm dois aplicativos hoje. Eles têm tanto o app 3Tento, que tu pode baixar no Play Store ali, quanto eles têm um aplicativo 3Terra, tá? Eles são um pouco diferentes um dos dois, mas basicamente o aplicativo 3Tento, ele permite até que o próprio produtor venda a sua safra para a 3Tento, né? Então a 3Tento vai lá, usando ali o seu setor ali de logística, né? O seu segmento de logística ali, vai lá, busca então a safra que já foi acordada com o produtor via aplicativo, e busca lá e leva lá para sua armazenagem, ou leva para fazer esmagamento, enfim, ela vai dar os pulos dela. E já o 3Terra, ele permite então a 3Tento fazer um monitoramento com imagens de satélite, né? E assim ele vai monitorando como é que está o plantio, né? Como é que está o andamento ali da safra do agricultor. Eu separei um videozinho para vocês aqui, né? Isso aí tudo tem no site da 3Tento, lá depois eu vou botar aqui os links aqui embaixo na descrição, que é uma apresentação da 3Tento, como funciona o modelo de negócio da 3Tento. É um videozinho curto, e desse videozinho a gente já vai ali para a compra do ativo, né? E posterior a gente vai então para o estudo do ativo.
Já transferi então meu dinheiro para a conta, meus 275, né? Falei para vocês que ia aumentar meu aporte. E vamos ver aqui os proventos que entraram esse mês, tá? Eu sempre gosto de mostrar essa parte para vocês aí, que é uma forma de estimular vocês visualmente, né? E mostrar que faz sentido assim investir, que a renda passiva é sempre bem-vinda aí no bolso da gente. Agora vamos lá para o investimento então de fato, sem mais enrolação. Vamos botar aqui a 300, já está salva dos meus favoritos. E vamos comprar, vamos tocar a ficha. Vai dar acho umas 20 e poucos por aí, 22 a princípio. É, 22 mesmo. Tá bom. Vamos atracar o facão no toco. Ordem executada. Tá na conta já do Negrão. É isso então. Tá feita a compra do dia, né? Novo ativo na carteira. Vamos lá para o estudo do ativo. Após então essa pequena apresentação aí da 300, já deu para a gente ter uma noção mais visual, né, de como funciona ali o operacional da empresa, né, como funciona a empresa como um todo. Agora a gente vai então para o estudo do ativo. E eu sempre lembro aqui que isso aqui não é uma recomendação de compra, venda e nem manutenção de ativo. Aqui eu só quero dar o caminho das pedras para mostrar para vocês de que forma você deve olhar um ativo, o que você deve considerar antes de pôr um ativo na carteira, né? E no final eu trago o estudo do ativo, onde eu trago um pouco de uma análise quantitativa, um pouco de uma análise fundamentalista e qualitativa aqui para vocês, tá? Claro que se fosse uma análise mais completa, esse vídeo ia demorar mais, ia ser um vídeo um pouco mais maçante. Então bora lá para o estudo ativo. Estamos aí com a 3Tento. Um breve histórico, então, a empresa é focada no setor de agro, foi fundada em 95 na cidade de Santa Bárbara do Sul. O foco dela era sementes e o IPO dela foi em 2021. Ela é uma empresa familiar, os dois cabeças da empresa é o Luiz Osório do Moncel e o João Marcelo do Moncel, respectivamente, eles são o CEO e COO da empresa. Ela possui um ecossistema extremamente verticalizado, como a gente pode ver até no próprio vídeo, integrado com base em 3 pilares. Varejo de insumos agrícolas, que compõe então sementes, fertilizantes e defensivos, originação e trading de grãos e industrialização, né? Farelo de soja, óleo e biodiesel. Então aqui já de vereda a gente tem esses 28 anos de contribuição aí da 3Tento para o produtor rural também e para o cliente final, né? A gente tem uma breve timeline ali que vai de 95 a 2021. Então de 95 a 2001 ali eles dão ênfase então na fundação da 3Tento, né? Eles chamam esse time aí de fundação da 3Tento. Ao 95 eles focaram na produção de sementes, né? Na presença regional. Já na terceira etapa da empresa, 2007 a 2015, eles então firmaram lá em Juí, né, onde eles tiveram a sua primeira indústria lá, né, em Juí. Já em 2015 ali eles começam a expandir para o sul do Rio Grande do Sul. Em 2019 começa um novo ciclo, então, né, um novo ciclo do crescimento de agro, né, e também para a própria 3Tento. Então, em 2019 ali a segunda planta industrial ela é feita em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Em 2020 eles prepararam o IPO, em 2021 o IPO de fato, e eles começaram a aumentar a passada indo lá para o Mato Grosso do Sul. O que a gente repara aqui nessa timeline, a receita líquida que ela vem, né, crescendo aí, ela vem numa crescente. Aqui está a introdução do estudo. O nome então da empresa é 3Tento Agroindustrial SA. O ticker de negociação é esse aí. Setor agricultura, IPO 2021, valor de mercado 6,2 bilhões.
Número de ações 497 mil e ali está o site DRI da empresa. Já na análise de governança corporativa, a gente tem um segmento novo mercado, o free float, né, que é quanto aquela empresa está disponível para o mercado aberto, né, para o pequeno investidor principalmente, está em 22,8%, tá tá num número bom, número excelente, é muito forte, está no número bom, tá? O mínimo que a gente pede, né, a própria B3 no seu novo mercado é 15%, um TG long de 100%, né? O mínimo que a gente pede é 80 e uma liquidez média diária de 14 milhões, 14,6 milhões, tá? O mínimo que a gente pede então é 2 milhões. E tipos de ações, o tipo de ação então é ordinária, obviamente, por ser novo mercado que só tem ações ordinárias. Já na análise quantitativa, o PL está na casa dos 11, o P sobre VP está em 2,23, o EV sobre EBITDA 11,37, o yield está em 1,03, o payout, que é quanto a empresa distribui do seu lucro, está em 10%, e o último dividendo então anual foi de 11 centavos. Cara, o que acontece? É muito importante tu saber o porquê, qual a função do teu ativo, qual a função que o teu ativo ele faz na tua carteira. Imagina que tu tem um time de futebol, tá? E imagina que esse treinador ele começa a ficar brabo que o goleiro não faz gol. Cara, isso aí não faz nenhum sentido, porque a função do goleiro taticamente no teu time não é fazer gol, é defender a tua goleira. E aqui, quando a gente começa a investir, é a mesma coisa, tá? A gente tem que ter na cabeça, estrategicamente, o que cada ação vai fazer na nossa carteira, qual é a função daquela ação. E a 330 na minha carteira ela não tem uma função de distribuir dividendo. Então, por isso que ela aqui está distribuindo, por exemplo, 1,03% somente de dividend yield, que é muito baixo, é um dividendo ridículo, vamos dizer assim, mas para mim tá tranquilo, para mim tá tudo bem, porque o foco dela na minha carteira não é esse, o foco dela é crescimento. Eu quero ela para crescimento, tá? Eu vejo a 300 para daqui 10, 15, 20 anos, tá? E lá na frente sim, vai ser uma empresa muito mais consolidada, que aí sim ela vai poder distribuir seus dividendos de forma mais abrangente. Na análise de eficiência, então, a margem EBITDA está em 9%, a margem líquida em 8,3%, um ROI de 40% e um ROIC aí de 21,2%. A saúde financeira da empresa, a dívida bruta sobre o patrimônio líquido está em 0,39%, lembrando que nosso teto aqui é 1, tá? No máximo a gente aceita 1 nesse indicador. Já no dívida líquida sobre EBITDA está em 0,38%, via de regra até 2,5, dependendo do setor até 3, 3,5, tá? E a liquidez corrente 1,55, ou seja, isso aqui é a capacidade que a empresa tem de arcar aí com as suas dívidas no curto prazo, né? Então quer dizer que a saúde financeira da empresa está excelente, até porque o nosso teto aqui é 1. No mínimo a gente aceita 1, no mínimo 1, tá? Abaixo de 1 começa a ficar um pouco complicado. Então aqui o que a gente quer ver aqui nessa imagem? É isso que a gente quer ver aqui. O que está aqui é o que eu quero ver, né? Receita crescente e o lucro também crescente. Aqui então na variação da dívida líquida, a gente vê que houve um aumento de capex da empresa ali, né? De 500 milhões mais ou menos. Isso aí principalmente por ela estar fazendo uma forte expansão aí, tanto no Rio Grande do Sul como lá em Mato Grosso do Sul, tá? Então, esse implemento do CAPEX aí, né? Isso aí tá tudo sob controle, isso aí já estava no cálculo da empresa, estava tudo previsto pela empresa aí. Depois a gente vê ali que o caixa da empresa bateu um pouco desses 716 milhões de dívida, né? 570 ali de caixa e no final a gente ficou com 216 aí de dívida. Aqui então um pouco do ecossistema da 3Tento, né? Então ela destaca aqui que ela tem hoje mais de 2.000 colaboradores. Nessa última safra, desses últimos 12 meses aí, houve uma queda de 5% na soja, no trigo e no milho, né? Em contraponto ali na parte da indústria, né? Óleo, farelo e biodiesel teve um aumento de 25%,
mas ela realmente se destacou foi na parte de insumos aqui, sementes, fertilizantes e defensivos, que teve um aumento aí de 65%. Eu achei bem bacana trazer para vocês aqui a área de atuação, né? Aparece aqui todas as cidades que ela está posicionada aí no Rio Grande do Sul, né? E seu início ali em Mato Grosso, na cidade de Sinop, né? Então a gente vê Juiz, a gente vê Bagé, Pelotas, Camaquã, Dom Pedrito, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Santa Maria, Campo Novo, Horizontina, Santiago, São Borja, Alegrete, Erechim, Uruguaiana, Vacaria, né? Eu achei bem bacana isso aqui, até porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? E fico bem, vamos dizer, bem feliz, assim, bem faceiro quando eu vejo empresas gaúchas se destacando. Aqui então tá o aplicativo da 3Tento que eu havia falado para vocês, tá? Então ele tem várias funcionalidades, né? Então tá tudo aqui que eu falei, entrega da nota fiscal, né? Também tem a certificação digital, também tem esse outro aplicativo que é o Terra 3 e o app do consultor. E o legal aqui é que a base de usuários aumentou de 2021 para 2022 em 53%. A tendência é aumentar. Aqui então a gente destaca por etapas, né? De 2001 a 2025. Aqui eu quero destacar uma coisa muito interessante. Quando a gente põe uma empresa na carteira, a gente sabe que toda empresa tem suas perspectivas futuras, tem suas ideias futuras, suas metas futuras, né? E quando a gente olha, a gente lê aquelas metas futuras, para nós é muito bom, é muito lindo, é maravilhoso, né? A empresa vai fazer tal coisa, vai fazer X coisa, que maravilha, né, tal. Mas o falar é muito fácil, né? A gente quer saber do fazer, a gente quer saber ali da prática, né? E o que a gente vai observar aqui? A gente vai observar, quando a gente nota isso nas empresas, olhando os relatórios passados, se realmente ela conseguiu cumprir aquilo que ela estava projetando, né? Não adianta eu fazer projeções estapafúrdias ali que eu nunca vou conseguir cumprir, que vai ficar só no papel para ficar, só para embelezar ali o acionista, né? Isso aí então não me adianta. Então a 3Tento ela tem essa qualidade. Ela estipulou que ia abrir 7 lojas em 2021 e ela cumpriu essa meta, tá ali o vizinho. Ela estipulou que ia abrir 5 lojas em 2022 e foi lá e cumpriu essa meta. Lá no Mato Grosso, em 2021, ela falou que abriu uma loja. Ela foi lá e bateu essa meta de uma loja. Em 2022, ela falou que ia abrir 4 lojas. Ela foi lá e aí bateu essa meta das 4 lojas em Mato Grosso. Depois lá a gente tem uma planta industrial lá no Mato Grosso. Ó, mais de 83% da obra já está concluída. Para quando está prevista a conclusão? Primeiro semestre de 2023, tá? Então, baseado nos resultados, nas projeções e nos resultados futuros da empresa, tá? Eu então estou muito confiante que eles vão bater então também aqui essa nova meta. Esse então é o Luiz Osório do Moncel, né, que é o CEO aí da empresa. Aqui são dados do release do quarto trimestre. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê então aqui a receita líquida trimestral, tá? 2021 sempre versus 2022. Quando a gente vai fazer esse tipo de análise, é sempre tri a tri, tá? É o primeiro trimestre de 2021 versus o primeiro trimestre de 2022. E quando a gente põe aqui lado a lado, né? A 3Tento, então, vem se destacando no terreno aí, onde sempre ela bateu aí os números de 2021. Aqui também no texto ali fala que foi um crescimento acumulado de 65,3%. Isso aí é excelente, né? E aqui também fala que a presença no Mato Grosso atingiu uma participação de 13% da receita líquida consolidada em insumos. Aqui então ele pega e dá uma separada conforme alguns produtos, né? Soja, milho, trigo e outros. Então a soja ela tomou uma ré ali, então, tá? No quarto trimestre ela tomou uma ré de 69%. No acumulado dos últimos 12 meses foi de menos 50%. Já o milho,
No quarto trimestre teve uma alta surpreendente de 700% e no acumulado dos últimos 12 meses foi uma alta de 113%. O trigo foi de 23% trimestre a trimestre e de 55%, uma alta de 55% no acumulado do ano. Aqui também traz o biodiesel, né? O biodiesel no acumulado do ano, menos 14%, e o farelo no acumulado do ano, né, nos últimos 12 meses, foi aí de 24%. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Kager, tá? Muito importante esse indicador aí. Ele representa o crescimento anual composto do teu ativo, né? Ou seja, a taxa de retorno em um determinado tempo. Nesse caso aí, 11 anos, mais ou menos, tá? Essa métrica ela te ajuda a entender a rentabilidade do teu investimento no longo prazo. Como a gente pode perceber, nesse caso aí foi em 29,8%, quase 30%, né? Então foi muito bom. Mas ali logo à direita de vocês ele dá uma especificada, né? Então quer dizer, indústria cresceu 35% nesse meio tempo, grãos 15% e insumos na casa aí de 33%, dá para arredondar aí para 33%. Né? Então quando a gente olha no curto prazo ali, vamos voltar um pouquinho, quando a gente olha no curto prazo, a gente vê que a soja, por exemplo, aqui, né, teve uma queda de 50% nos últimos 12 meses. Beleza, isso aqui é um prazo de um ano. Mas quando tu vai ver, por exemplo, no longo prazo, nos grãos ali, né, foi um crescimento composto aí de 15%. Então a gente sempre foca no longo prazo. Aqui então a gente usa o mesmo racional, né, para o ROIC e para o ROI, está demonstrando ali o crescimento anual composto, né, nesses últimos anos aí, né, 2011 a 2022, 11 anos de casa aí. Então o ROIC ele apresenta um crescimento composto de 29,4% e o ROI de 43%, né? Ali em cima a gente tem uma métrica ali do ROI e do ROIC ano a ano, né? Agora em 2022 o ROIC fechou em 21,2%, um excelente ROIC, né? E o ROI fechou esse ano em 40,1%. Excelente. Aqui então a gente tem um resumão, né, de como a 300 vem aí nos últimos 10 anos no mercado. Então nos últimos 10 anos foi um crescimento de 30%, tá? Mais de 2 mil colaboradores, 57 lojas entre Rio Grande do Sul e Mato Grosso, mais de 20 mil clientes, mais de 15 mil investidores, 3 indústrias, né? Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, tem duas aqui e uma lá em Mato Grosso, 1,1 milhão tonelada de soja originada em 2022, mais de 5 mil usuários no app 300 e a melhor empresa do agro pela revista Exame 2021. Então a gente percebe o carro-chefe hoje então da Telestento é a parte da indústria, depois vem a parte dos insumos e por último vem a parte dos grãos. Aqui está aquele estudo que eu falei para vocês da ONU, né, que ele faz uma projeção que em 2050 a gente vai estar quase aí na casa dos 10 bilhões de pessoas, aproximadamente 9,8 bilhões de pessoas em 2050. E isso é o carro-chefe do setor agro como um todo, né? Demanda por comida, né? Então tá lá a base da pirâmide de Maslow lá, né? Se alimentar, respirar, tomar água, isso aí é a base aí da pirâmide de Maslow. Então aqui fala que a produção de alimentos precisa aumentar em 70% para produzir a demanda global em 2050, é muita coisa. E ao mesmo tempo que cerca de 1/3 das terras agrícolas são caracterizadas como degradadas em níveis de moderado a alto. Na receita operacional líquida aqui, né, a gente vê um crescimento composto de 29%, no lucro bruto um crescimento composto de 48%, no resultado operacional um crescimento de 52%, e no lucro líquido do período um crescimento acumulado de 32%. Aqui na CVM, na instituição CVM, não foi feita nenhuma movimentação, eu só achei esse documento que data lá de outubro de 2021
tá? Não achei nenhum mais recente, 2022 e tal. Então eu trouxe isso aí para vocês e lá não foi feita nenhuma movimentação por nenhum controlador, pelo conselho de administração, conselho fiscal. Todo mundo ali estava sereninho, né, na sua posição, não comprou e nem vendeu. Para mim já está excelente isso aí. Então aqui no meu checklist, né, que eu sempre faço no último, basicamente no último slide, né? Então a governança corporativa é do mais alto nível de segmento no novo mercado, integra long de 100%, possui uma excelente liquidez, assim como o free float. Já na análise quantitativa, o PL está em um bom nível de compra, né? Poderia estar melhor, como já teve melhor, né? Um tempo atrás aí tava um PL aí de 6, de 7 por aí. Na análise de eficiência apresenta margens muito boas e na análise da saúde financeira possui uma excelente saúde financeira. E como de praxe, eu deixo o meu obrigado por me conceder o seu ativo mais importante, ou seja, o tempo de vocês. Tá? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por ter chegado até aqui e me sigam lá no Instagram e se inscrevam no canal. Até mais. Aqui então estão as fontes do estudo.